Olá, boa noite, tudo bem? Bom rever vocês para mais um encontro. Eu tô aqui meio no ranchinho da câmera porque tô esperando as minhas parceiras para essa live. Romance policial no vestibular UERJ 2022. O que fazer para não ser tiro, porrada e bomba, né? Em que eu, Juliana, vamos conversar com a Rafa, nossa amiga querida. A Juliana já tá por aqui. Deixa eu aceitar. Vendo se a Rafa já chegou. Não. Oi, noite, tudo bem? Cadê a Rafaela Simões? Nossa, tão aguardada, tudo bem? Olá. Esperando a Rafa. E aí tava aqui. Oi, Agatha. Boa noite, querida. Tudo bem? Olá, Oi. tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Show. Pronto. E agora vem Rafa. Estilo Trineri. Olá! Olá! Gente, Tudo bem, meninas? Posicionar melhor, porque é a primeira vez que eu faço live com mais Não, de uma mas tá pessoa. ok. Tá de É boa? verdade, também é a minha primeira vez com 3. Então, Gente, que coisa horrível isso, gente. Não tá legal isso falar, não. Sextou, sextou. meu Esse Deus, Instagram Não é Instagram podíamos de começar família. melhor. não. Instagram é de família. Ai, gente. Olha, eu acho um absurdo. Desculpa aí, a André. gente tá se encontrando pra fazer live. Ele já fez cara feia aqui, ó. Só me olhou. Não é nada disso que você tá pensando. Nada disso. Então, gente, olha, o Davi entrou, gente. Vambora. Olha a moral, tá? Davi, Olha isso. Olha essa audiência. comportem, tá? Pelo amor de Deus. Tá bom, vou ficar Então, comportado. boa noite, pessoal. Bom momento para quem estiver assistindo a gente. Eu tô aqui de apresentadora dessa live, embora a Juliana não queira me dar esse papel, mas é porque ele faz mais sentido de eu ser a comentadora, a condutora do debate, a mediadora dessa conversa com as minhas duas amigas queridas, Juliana e Rafaela. Rafaela eu vejo tão raramente quanto eu vejo Juliana, porque Pelos sempre corredores da vida. né? É sempre um oi e nunca, né, nada demais. Então a gente está aqui para conversar sobre romance policial no vestibular da UERJ 2022. Eu dei o título para a live de o que fazer para não ser tiro, porrada e bomba, já que é romance policial. E aí a gente, Ju e eu, temos o prazer de estar com a Rafa, que é uma amiga querida. A gente usou uma foto muito afetiva para apresentar Amei. essa live, uma foto de 2016, quando a vida era outra vida e a gente foi num show, foi tão legal. Gatilho. Então, né, estamos lindíssimas na foto, Belíssimas, saudáveis. felizes. O Brasil era outro. O A Brasil foto, era outro. vou só retificar aqui. A foto era do aniversário da Rafa. E o show, que é uma outra foto, a gente não foi porque a Juliana se perdeu no Jacaré. Foi, E a verdade. gente perdeu o show. Eu me lembro que eu fiquei sozinha, Eita, sambando no Imperato. teve isso, né? Até a E as gente chegar às bonitas horas, chegaram no final, mas pelo menos teve um after. mas a gente chegou. Chegaram. Ana, não me mata de vergonha. Então, então estamos aqui eu, Ju e Rafa para conversar sobre isso. Vou apresentar a Rafa, que é a CEO do perfil @RafaEnsina, Rafa.ensina, que é muito maravilhosa. A Rafa é muito criativa, muito, enfim, é muito autêntica nas coisas que ela faz. O perfil é muito legal. E aí, para apresentar a Rafa aqui de novo, que ela já está aqui há algum tempo com a gente, já veio outras vezes conversar sobre Lima Barreto, foi uma live muito legal que a gente fez. A Rafa é mestre em estudos de linguagem pela Universidade Federal Fluminense e tem bacharelado e licenciatura em letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com habilitação em português e literaturas, e foi bolsista de iniciação científica em literatura brasileira, e ela é professora do ensino básico há 15 anos, embora tenha essa carinha de menina, e além disso é a mãe das coisas mais fofas, lindas, espertas e imensas, Davi e Biel, né? E a Imensos mesmo.
que é a nossa doutora em Linguística pela UERJ. Não há mais o que dizer além disso. Ela é doutora, meu bem. Doutora. Já Achando posso que receitar Rivotril. já pode mandar pra gente. Ela é uma doutora, porque doutora é quem tem doutorado. Então, É isso aí. doutora Juliana. E eu sou eu. Juliana quer fazer palhaçadinha aqui, mas não vai Pode fazer. fazer, não a vem não. Bárbara, pesquisadora das áreas de História e Relações Internacionais, pós-graduação, bacharel e licenciatura em História pela UFRJ, mestre em História Comparada pela UFRJ, destaca-se como... destaca-se a atividade como líder de pesquisa do Grupo de Acompanhamento e Análise de Terrorismo Internacional. Tá? Olha só. E ela também é especialista em relações internacionais, atuando principalmente Como é que a seguintes gente temas: muda? intervenções humanitárias e Uma pessoa. direito de ingerência, genocídios e conflitos étnicos da pós-Guerra Fria, crítica e a crítica após informações coletadas. Nananana. Tá lá, e eu quis dizer porque eu só ando entre reis e rainhas, então eu tive que destacar, porque ela não... E diva, além de roteiro, tudo a isso, formação é dela. uma diva maravilhosa, né? Vambora, né? Depois Achou que ia se livrar, né? né, A Carol falando Pimenta. que ama amigas, brigando para exaltar amigas. Então, a gente começa, enfim, falando sobre... A gente fez um roteiro, que a gente é muito organizado. Essa vai ser uma conversa muito séria, tá, gente? Vocês podem ficar... Tá. Tudo que a gente falou foi só no início, agora é só... Agora é só seriedade. Então, a gente começa, acho que um bom ponto é a gente falar sobre o vestibular da UERJ de modo geral, antes da gente entrar na questão do romance policial, né? Que é o fato de que a prova vai ter o mesmo perfil da prova de 2021. Então, a gente tem a previsão de que ela aconteça. Eu vou dizer previsão porque eu, de fato, acredito que a UERJ sempre foi muito consciente em relação à pandemia e não percebo nenhuma questão em relação a adiamentos, qualquer coisa. A universidade é muito corajosa e muito justa nesses processos, né? Então, a previsão é que a prova aconteça no dia 20 de fevereiro de 2022 e no mesmo modelo em que foi agora, né? Um exame único com questões objetivas e a redação. E aí eu não sei, Ju, se isso torna a redação mais importante do que antes, menos, como é que funciona isso? Eu acho que... Gabriela. Acho que vale, né, a gente destacar isso que você está destacando, a imprevisibilidade do momento que a gente está. Tem que destacar o que a gente está destacando. É tá? verdade, verdade. Falar pra Olha a cansar, situação. né? Professoras cansadas. É verdade, bem isso, gente. Dar um rolê hoje, sexta-feira, mas enfim, fé no pai. Porque a gente está num período imprevisível, né? Então, fazer um primeiro exame de qualificação, um segundo exame de qualificação, mais um exame discursivo, no momento em que a gente tem, né, o que a gente está vivendo, não faz sentido. Quando a gente olha essa distribuição que a UERJ fez, as disciplinas ganham o mesmo valor, né, o mesmo peso na maneira como eles organizaram a pontuação. Eu acho que para as carreiras mais concorridas, a redação continua sendo um diferencial, né? Mas eu acho que me agrada muito esse modelo. Não sei se agrada a muita gente, não sei se agrada bastante ou pouco o mercado de pré-vestibular, que se beneficia com as provas discursivas, mas me agrada esse modelo porque eu acho que é de extrema relevância no momento a gente lutar pela importância de todas as disciplinas no ensino médio, sobretudo neste momento que a gente está atravessando de implementação da reforma do ensino médio, que traz um discurso. Já vou começar a bater na mesa daqui a pouco, que de pé sabe. Que traz todo esse discurso que os nossos alunos do ensino médio engoliram, né? De que não precisam aprender todas as disciplinas. Gente, isso é um discurso que foi difundido para te fazer acreditar que você merece um ensino medíocre, que é o que está vindo na reforma do ensino médio. É isso, né? Estamos retirando o direito dos nossos jovens de um aprendizado mais completo. E os nossos jovens compraram esse discurso porque acreditam que eles não precisam de matemática, já que vão fazer a área de humanas. Isso é uma grande falácia, assim, né? Então, quando a UERJ faz esse vestibular, ela está te dizendo, você que vai estar estudando para o vestibular, que você precisa dar atenção à física e à história na mesma proporção. E você precisa dar atenção à biologia e você precisa dar atenção à geografia. Na hora de fazer o desempate, vão ser levadas em conta algumas disciplinas que têm a ver com o que era a específica. Ok, mas de todo modo a gente sabe que a sua pontuação não subiu porque você achou que não precisava estudar língua estrangeira.
e que a sua pontuação não subiu porque você achou que não precisava estudar a área de linguagens. Então, acho que a gente tem essa questão importante. Inclusive, houve uma mudança de nomenclatura da prova, né? De linguagens para português e literatura. Houve essa mudança. Todas, né? Deixou de ser ciências humanas, passou a ser história e geografia, incluindo conteúdos de filosofia e sociologia. Mudou português, passou a ser matemática, enfim, acho que isso é relevante, né, de alguma forma. Sim, a mudança da nomenclatura afeta, né? E eles tiveram um pouco mais de tempo para organizar esse segundo ano. O ano que passou foi uma questão mais de improviso, por conta até do contexto. E né, agora houve mais tempo para organizar e pensar esses anos. Pois é, e ainda assim até, né, você tinha um DCEA trabalhando mesmo em período de pandemia, né, em uma banca fazendo o exame, que seria o exame de qualificação, depois reconfigurando. Mas assim, eu acho que a expectativa para a redação, por exemplo, para a redação deve ser a mesma. Porque acho que o Gustavo Bernardo tem deixado sempre muito transparente o processo, acho que vejo esse movimento dele desde a adoção do livro em 2017, né? Pronto. E aí, eu acho que a gente pode ter uma expectativa de redação, de correção similar, tá? Assim, de nível de tema e de correção. Ela fica importante, como acho que ela era importante, mas eu penso muito no equilíbrio de todas as disciplinas, né? Acho que os alunos entenderam que se eles não, para as carreiras mais concorridas, se eles não tiverem um nível de acerto alto, não vai rolar. Então, né? E aí tá, medicina sempre com aquela pontuação altíssima, o que não convém abrir esse debate aqui, mas eu continuo com a minha opinião que não precisava ser assim. Enfim, a gente podia ter um outro rolê, porque é muito alta a pontuação, gente, né? 92 pontos de 100 é muito alta. Quase a perfeição, né? Para ampla muita coisa. Para as cotas é também uma pontuação muito alta. Né? Sim. Então, eu acho que, enfim, a gente tem um problema aí de vaga, né? Nesse sentido. Sim, acho que temos mesmo. E aí, quando a gente pensa nisso, Rafa, a prova de literatura também foi afetada, né? Antes haviam mais textos. A UERJ tem essa característica de trazer livros que são obrigatórios, assim, isso nem estava no roteiro, mas acabei lembrando. Sim, sim. Sempre houve livros indicados para a prova de literatura e não era só um, né? E dessa vez tinha uma quantidade maior. Está sendo repetido, é o mesmo da prova do ano passado. E aí eu queria até te perguntar se isso é uma vantagem, uma desvantagem, como é que isso funciona. Eu acho que é vantajoso, né? De certa forma, você já fica numa zona ali de certa segurança. E eu acho que é coerente, né? Com a banca, com a universidade, com o perfil das últimas provas. Eu acho que não haverá surpresa, né? Então, a preparação vai seguir a mesma linha. Então, nesse sentido, acho que não vai haver prejuízo. Acho que até a intenção de manter foi essa, que não houvesse prejuízo, dado o contexto. Sim, então, sim. A gente está aqui nessa conversa, e aí caso, né, você tenha caído aqui desavisadamente, a UERJ, numa atitude que é muito própria da universidade, abre uma consulta pública, né, para a escolha dos possíveis vestibulandos e também da comunidade em geral, né, sobre qual livro vai ser o tema da prova de redação, né? E aí, nesse ano, já ficou definido, então, que para o Exame Único do Vestibular, literatura e língua portuguesa e literaturas, a gente tem a indicação anterior, que é Sonetos, de Luís de Camões, mas para provas de redação, a galera pode votar lá no site do vestibular, revista.vestibular.erg.br/enquete, até o dia 31 de agosto, é por isso que a gente está se reunindo antes, que a gente não queria falar sobre o livro escolhido, a gente queria falar desse processo e do que isso significaria, em que há 3 romances policiais brasileiros lá para serem selecionados. A Hipótese Humana, do Alberto Mussa, Um Romance Perigoso, do Flávio Carneiro, e Uma Janela em Copacabana, do Luiz Alfredo Garcia Rosa. E aí, acho que a gente volta lá, né, para pensar, já que eu tinha pensado, né, sobre a questão da leitura, do romance policial e tal, mas a gente precisa dar um passo atrás, minhas amigas me ajudaram no roteiro, né? E aí, o que é um romance policial, Rafa? Pois é, primeiro falar que essa lista é ótima, eu já fiquei com vontade de ler todos, né? Não fiz a leitura dos livros ainda, mas já fiquei super interessada.
Enfim, né, quando a gente pensa em romance policial, voltando um pouco na origem, na história do gênero, ele vai nascer ali por volta do século XIX, tá? E ele tem uma relação direta ali com a consolidação das cidades industriais, ali após as revoluções industriais na Europa. O primeiro texto que a gente considera como um texto policial, com essa característica, com essa nomenclatura, ele é um texto derivado da literatura de terror. Então, o romance policial, a narrativa policial, como é até preferível chamar, né, porque existem outras formas aí, conto e novela, ela traz essa herança aí do conto de terror, do mistério, do suspense, né? Ela é derivada disso. E aí ela vai surgir nesse contexto muito popularizada pelos veículos de comunicação, principalmente o jornal, né? No século XIX, os jornais vão ser o principal veículo para a literatura de massa, né? Para a veiculação desse tipo de conteúdo, né? De narrativa. E aí essas histórias, elas apareciam juntamente com notícias voltadas para os crimes que aconteciam no ambiente urbano, né? O que acabou despertando muito o interesse do público e fazendo com que esse gênero ganhasse mais difusão, mais espaço, popularidade mesmo, né? Entre a população da época. Enfim, e aí essas histórias normalmente se ambientam no espaço urbano. Esse é um traço muito peculiar do gênero, né? Ele, de uma maneira geral, se passa no espaço urbano. Então tem uma relação bem intrínseca com a cidade. E se a gente pensar nos livros que foram escolhidos agora para a redação, todos eles têm o mesmo espaço, né? Todos eles se passam no Rio de Janeiro. E aí tem várias questões que a gente pode pensar a partir disso, né? Apesar das perspectivas diferentes, são livros que têm ali, se você observar, cenários e momentos, né? Contextos distintos. Sim, e todos se passam. E a UERJ é uma universidade estadual, então essa relação com o Rio de Janeiro é uma coisa interessante de a gente pensar, né? Enfim, então esse romance vai se desenvolver nesse contexto urbano, né? O romance policial ele se baseia na tríade crime, né? A presença de um investigador e uma vítima. E ele pode se desenvolver de forma diferente em relação a esses elementos, né? Essa tríade ela pode ser qualitativamente distinta e quantitativamente. Você pode ter um crime só ou vários, uma vítima só ou várias, né? E qualitativamente porque a ênfase que se dá ao processo de investigação desse crime, ela pode ser muito plural. Inicialmente, os primeiros romances originais ali, policiais, eles eram muito focados naquela ideia do quem matou. Né? A ideia toda era desvendar o crime, era a investigação para chegar até esse ponto. E quando isso era descoberto, acabava a história, né? Essa é a forma mais popular de fazer romance policial e é uma forma que até hoje vende muito. Tem muitos autores que até hoje se moldam por essa estrutura, por essa fórmula, na TV, no cinema, nas séries, até desenho animado, né? Se a gente pensar quem matou Odete Roitman, essas todas de novela que procuram um assassino, né? Ainda faz muito sucesso. Eu lembro do Scooby-Doo. Sempre tinha isso, não tinha? O livro do Mussa, A Hipótese Humana, aqui dos três, é o que eu já li. Ele tem exatamente essa característica. É um livro sobre quem matou, né? Então, ele segue essa estrutura. Mas apesar de ser uma estrutura consagrada, assim, até considerada clichê, uma fórmula pronta, você tem como incrementar ela com outros elementos, né? Eu acho que é o que o Mussa faz. Apesar de seguir a fórmula padrão, ele traz elementos históricos, né? Ele enriquece essa história com muitos elementos ali culturais, bacanas. Ele fez uma baita pesquisa, né, para fazer essa quintologia aí de que faz parte essa obra. Mas, enfim, então, seria o modelo padrão. Existem muitas variáveis, né? Se a gente pensar, por exemplo, você pode dar um foco na parte jurídica, né? Você pensar o processo jurídico em si, as narrativas que se passam em tribunais, por exemplo, né? Sim. E aí tem mais a linguagem do juridiquês, né? E toda essa ambiência. Você pode pensar na parte mais médica, né? Você tem muitas narrativas policiais que se pautam pela questão da autópsia, da descoberta através da investigação do corpo, né? Você pensar em, por exemplo, algumas séries tipo, sei lá, CSI, em que você tem essa visão aí também do médico legista, né? Com um vocabulário mais médico.
E você tem também, por exemplo, uma estética noir, né? São os romances policiais noir, que vão surgir mais para o início do século XX, e que trazem a complexidade do investigador, a complexidade subjetiva desse investigador. O crime em si, a investigação, passam a não ser mais uma coisa tão importante, mas sim ali você entender tanto a dinâmica de vida dele, do investigador, e ele como ser humano, né? São histórias que se passam geralmente mais em ambientes obscuros, então você acompanha um pouco da dinâmica de vida desse investigador e entender um pouco mais a cabeça dele. E geralmente ele é alguém que tem um comportamento vicioso, né? Aquele detetive meio fora do padrão, que vai estar ali também envolvido com situações criminosas, né? Então ele tem uma complexidade um pouco maior. Então, basicamente, a estrutura padrão é essa e existem muitas possibilidades de você fazer uma variação disso. E aí, a gente tinha pensado sobre como é que é produzir um texto em cima de um livro, né, Ju? A gente já teve uma turma UERJ em que a gente trabalhou em 1984 com muito sucesso. A gente está se organizando para a próxima, já vamos falar sobre isso mais no finalzinho da live, porque a gente vai ter uma nova preparação para a UERJ. E aí, não sei se a gente fala primeiro sobre como é fazer uma redação em cima usando um livro, independentemente de que tipo de literatura a gente esteja falando, mas e aí também especificar se para um romance policial tem diferença, porque a UERJ já trouxe esse tipo de literatura. Sim. Enfim, aí, brilha aí. Cara, enquanto eu ouço a Rafa, né, e Babi também, que é muito mais leitora de literatura do que eu, eu tô me colocando muito no lugar da professora que tem que trabalhar com o livro e da aluna também, né? Pensando assim, gente, pelo amor de Deus, vota numa coisa legal, porque a gente vai ficar alguns meses trabalhando isso. Então, gente, eu sou suspeita, vota na hipótese humana. Vota na hipótese humana. Olha, gente, pelo amor de Deus, pensa bem. E pensa em mim, porque eu vou produzir vários temas. Então, eu preciso que seja uma coisa. Eu acho que para a extração de vários temas, sem dúvidas, a hipótese humana é o que mais dá margem para você abrir o leque. Olha aí. Mas, por outro lado, o Garcia Rosa é um escritor mais antigo, psicanalista. Não vamos tomar partido. Mas o Garcia Rosa tem mais material pronto sobre. Por exemplo, assim, tem série, então tem para o aluno estudar, tem muitas referências. Não, gente, faz o que dá para fazer mais temas. Porque, assim, eu fiquei 1 ano e pouco fazendo tema do 1974. Não tinha mais o que tirar dali. 30 temas de redação em cima do 1974. A Babi viveu um pouco esse sofrimento e falou, gente, eu não tenho mais de onde tirar tema. Espremendo a laranja. Banho, pensando qual tema que eu ia fazer. Mas. E a gente lendo e falando, e a gente lendo o livro enquanto estava trabalhando, né? Não foi uma leitura que a gente pegou o livro pronto, né? A nossa leitura concluída do livro, 1984. A gente foi lendo e aí avançando junto com. Enfim, a gente foi avançando a leitura e produzindo os temas, era isso. A Vitória, os que dão menos temas é melhor, né? Porque aí tem menos possibilidade para pensar como aluna. Mas aí. Acho que eu vou ao encontro do que você está falando, Vitória, mas também indo para um outro caminho também, assim, né? Eu acho que mais do que a gente tentar pensar, e quem acompanha sobre Humanas sabe, né, que a gente faz esse trabalho, mais do que a gente tentar pensar em qual tema vai ser e tentar adivinhar o tema, eu acho que vale a gente pensar no processo de preparação para a prova, que se for um bom processo, ele vai te preparar para qualquer tema que aparecer, né? Então, por exemplo, ao longo da leitura, e aí eu vou falar de lugar de alguém que não gosta de ler literatura, tá, gente? Assim, eu já comentei isso em outras lives, eu não sou uma pessoa leitora de literatura. Desculpa. Chorei agora. Eu não tive muito estímulo à leitura, assim, né? Enfim, gostava de ficar na rua, porque Irajá é bem legal, gente. Então, eu gostava de ficar na rua. E quando eu começo um caminho de muita leitura, que foi na primeira graduação, foi de livros mais voltados para antropologia, sociologia, psicologia, e uma leitura, filosofia é uma leitura que eu mantenho até hoje. Assim, eu olho, tem alguns livros aqui, eles são majoritariamente voltados para essa área para essas áreas, né? Não para literatura. Literatura, quando eu leio,
Quando eu leio mais Conceição Evaristo, mas quando eu leio. E aí, a leitura do livro, para mim, gente, não é um processo tão maneiro se eu não encontro alguns caminhos que me ajudem nesse processo para pensar as temáticas e pensar as aulas que eu vou dar. E pensar como professora, como é que eu posso levar essa literatura para a sala de aula, embora eu não seja professora especificamente de literatura. Eu vou fazendo uma leitura que eu sugiro para os alunos e alunas, que é uma leitura que, mais do que fechar o livro, o importante é a gente refletir sobre o que a gente está lendo. Então, eu tenho meu caderno de anotação do livro, aí eu leio um pedaço, aí eu faço algumas anotações, porque, inclusive, eu estou, neste momento, desenvolvendo a habilidade da escrita e estabelecendo, a partir daquilo que eu estou lendo, reflexões. Gente, eu estou falando mas é uma dica para vocês, tá? Porque quando a gente chegar à prova, como diz Gustavo Bernardo, você vai saber o tema, porque o tema vai ter saído do livro. E você vai ter produzido várias redações na sua cabeça ou nas suas anotações até chegar à prova. A ideia é essa. Se a gente vai acertar a frase do tema, isso pouco importa. Assim, o tema do 1984 falava de mentira. Mentira é o foco do livro. Ah, Juliana, você falou de mentira? Eu falei, fiz vários temas de mentira. Eu e o Rio de Janeiro inteiro preparou pra, todo mundo que leu o livro sabia qual era. Todo mundo falou. Porque estava ali. Agora a questão é, como é que foi essa preparação do aluno e da aluna? Foi uma leitura em que ele pôde desenvolver uma criticidade, uma reflexão que, mais do que seja uma reflexão a partir da leitura do professor e da professora, mas uma reflexão que tenha partido dele. Porque, por exemplo, eu sempre comento isso, assim, o Fabiano, para muita gente, era um sujeito passivo no Vidas Secas. Eu não acho. Acho que ele está longe de ser um sujeito passivo que desconhece seus direitos. O cara estava o tempo inteiro pensando, não era para eu estar aqui, não era para eu estar preso. Então, é uma leitura que eu, Juliana, fazia. No 1984, eu brincava sempre, achava o Winston um babaca, achava um personagem chatérrimo, assim. Mas achava que a pessoa legal ali era a Júlia, achava o Winston aquela esquerda que fica esperando a grande revolução e não vive as possibilidades das micropolíticas cotidianas e tudo mais. Mas é uma leitura, né? É uma leitura que tem a ver com a minha leitura de mundo, com as minhas experiências, né? Acho que a gente pensar sempre que tanto a leitura quanto a produção de texto é resultado de uma história vivida por cada leitor. Acho que cada leitor, acho que esse é o ponto, né? Então, mais do que pensar em qual tema vai cair, é você aproveitar o processo de leitura e de preparação para essa prova. Sobretudo fazendo anotações. Porque quem lê muito escreve bem? Não. Quem lê muito é bom leitor. São habilidades diferentes, né? Então, eu dou aula para uma aluna, ela não deve estar vendo, mas é aluna de vocês. Eu falando as coisas. Eu dou uma Quantas fofocas, para aluna de vocês. Ela fala assim, eu não gosto muito de ler, escreve maravilhosamente bem. A aluna, não gosto de ler. Juliana, não gosto de ler, eu quase não leio. Escreve maravilhosamente bem, porque ela escreve bastante, a Babi se escondendo. Gente, eu dou uma aula para um monte de alunos de vocês. Aula particular. Mas, enfim. Falei. Falei logo. Mas é isso, assim. Eu gosto muito Babi. Eu gosto muito de olhar os resultados dos textos dela e a Laura até. Porque é isso, ela escreve muitíssimo bem. E ela escreve. Qual Laura? Ai, não sei. Sobrenome. Eu já querendo saber qual é. Pra poder mandar beijo. Mas é isso, assim. É só pra destacar que eu Beijo, Laura. Beijo, Laura. Ela sabe, ela escreve super bem. Hoje ela trouxe 2 redações e é isso, sabe? Mas, Ju, isso que você falou faz todo sentido, né? De você buscar uma leitura que seja sua. E evitar antes, né, de começar a ler, de buscar já interpretações prontas. Eu trabalho com leitura de livros, né, de obras literárias com os meus alunos, e antes de fazer qualquer tipo de interpretação, de dar a minha visão, a gente procura ler junto e ter troca, porque cada leitor vai desenvolver sua hipótese de leitura. A leitura é um processo de troca, né, intersubjetivo, então tem essa questão também das suas vivências, da maneira como você vê o mundo, você desenvolve gosto, amor, raiva pelos personagens de formas diferentes. Sim. E eu acho que contribui muito, assim, às vezes a interpretação pronta, ela limita mesmo.
Então é bem importante que o aluno faça, eu acho perfeita essa ideia de fazer uma leitura autônoma e fazer os seus comentários e tentar anotar aquilo que vem à mente, e buscar as suas referências para interpretar. Porque às vezes até mesmo essas obras são mais próximas de nós, cronologicamente falando. Mas mesmo quando a gente pega uma obra antiga, de séculos anteriores, você pode fazer outras leituras. Pode ser que já tenha uma assim, fortuna crítica enorme, mas você pode trazer novas questões para livros que têm temáticas antigas, né? A Lilia Schwartz fala muito isso. É você fazer novas perguntas para o mesmo texto. Cada geração faz novas perguntas para o texto. Então, acho que é bem importante esse processo, sim. Pois é. E aí... Não, travou aqui, Juliana. Tá tudo bem. Aqui. Pode ser minha internet, tá, gente? Até agora não deu ruim, tô até estranhando. Não, tá tudo sob controle. Vai ser linda, que é muita energia reunida. Gente, é isso. A Rafa vai conseguir manter a live. Aí a Ju fez uma boa lembrança, né? De que não é a primeira vez que a UERJ usa esse gênero, né, de romance policial. Sim. Porque já houve o seminarista no vestibular de 2018. 2019. Isso, Júlia? Foi 2019 ou 2018? Agora eu não lembro. É porque ela bota, né? Ela botou aqui 2018. Não, é porque foi no vestibular do ano de 2018, mas foi para 2019, sim. Foi vestibular 2019, beleza. Porque eu falei da referência do ano, né? Assim, bom, eu acho que vai para alunos que já vêm para alunos que já vêm há um tempo se preparando, sabem que a UERJ ela acrescenta o livro, né? Recentemente, a gente tem o vestibular de 2016, chamado vestibular 2017. Foi o último tema sem o livro, Cidade Maravilhosa para quem? Tema muito legal também. E aí, em 2017, no vestibular 2018, em função da crise do Estado, a gente teve um número reduzido de inscritos. A UERJ retira a prova de português instrumental e acrescenta o livro, que era um desejo do Gustavo Bernardo, e eu acho que muito bem acertado. Porque, maravilhoso. Eu acho que acho que eu posso chamar assim, uma política de leitura muito interessante, porque a gente passa a discutir formalmente e informalmente o livro. Então, ele faz essa movimentação, né? Vitória pergunta qual livro vocês têm visto mais interesse dos alunos. Meus alunos falam comigo, não, mentira, gente. Meus alunos não comentam do livro ainda da UERJ, não, porque eles são muito focados agora no Enem, que a prova do Enem está próxima, né? Então, os alunos, eu estou fazendo um trabalho majoritariamente voltado para o Enem, porque a prova do Enem está próxima. E a UERJ, como não vai ser, como sempre era, em dezembro, logo imediatamente do Enem, muitos estão com uma cabeça de vou deixar para falar de UERJ a partir de novembro. Né? Então, não sei, pelo menos comigo. Eu também não tô tendo esse feedback, não. Pois é, mas... Então, tá tudo bem. A gente está em campanha pela hipótese humana do Alberto Múcia. É meu voto, Vitória. É minha recomendação. Tito Gualberto, grande personagem. Confia em mim. Enfim, aí o primeiro livro é maravilhoso, que eu adoro. Falei que eu não gosto de literatura, não fui uma leitura. Aí, olha só, se contradizendo. Eu li no segundo ano do ensino médio e amei, que foi Dom Casmurro. Assim, eu mesmo novinha, que não deveria dar na cidade, já deveria sim, gente. A escola tem que dar o clássico, porque se a escola não der, quem vai dar? Tem que dar o clássico. Quem vai dar? Os clássicos brasileiros. Chupa Felipe Neto. Olha, o que você está falando de desculpa, pessoas. Pode mais falar mal agora. Não pode, desculpa, gente. Não posso mais falar mal. A gente falou mal dele antes. Eu nem lembrei disso, gente. Né? Mas na outra live, eu e Rafa. Você agora verdade, tá. Essa treta é antiga já. Eu me lembrei de uma reunião de pais, quando eu estava ainda na educação básica, né? Assim, eu estou só em pré-veste. Mas uma mãe falou sobre isso. E aí, na hora que eu ia responder, tinha uma professora de espanhol da UERJ que já deu a resposta, eu fiquei quieta. Uma mãe respondeu para outra sobre a importância de as escolas continuarem com os clássicos, né? Enfim. Sim. E aí veio Dom Casmurro, que já é um livro que, na verdade, a temática que a UERJ propôs já foi uma temática muito ligada à questão do judiciário, da justiça, né? Porque falava lá, né? É possível encontrar... como é que é? A verdade pode ser encontrada por uma única perspectiva. Era uma frase assim. Só que o comentário que a UERJ trazia era um comentário que falava sobre Bentinho ser advogado, promotor e juiz da Capitu.
Então, gera um comentário, que a UERJ tem esse perfil, ela traz um trecho do livro, ela traz um comentário sobre, e ela vem com a frase tema. E aí você já tem essa possibilidade, a própria banca dá o padrão de resposta sempre depois, a possibilidade pelo caminho filosófico, pelo caminho literário, pelo caminho jurídico, havia essas possibilidades de discussão. Aí vem o seminarista, que particularmente eu não curto muito, porque não, é isso, eu já não gosto, eu falei várias vezes, literatura policial menos ainda. Mas vamos lá. Rubem Fonseca talvez menos ainda, né? Vamos lá encarar essa leitura, né? Enfim. E aí a UERJ veio com um tema, né? Que eu até botei aqui, é justificável cometer um crime para vingar outro crime. Então ela vinha com essa temática bem direta relacionada à criminalidade. E que eu acho que, não sei, um perfil que eu vejo das provas de redação da UERJ é um perfil de prova que levanta realmente reflexões sociológicas, que levanta reflexões filosóficas. Acho que é uma prova que mantém uma característica, ou eu vejo assim porque eu quero ver assim, mas uma característica em que é possível pensar sempre o indivíduo e a sociedade, um indivíduo que não está desatrelado do todo, compreendendo que não existe indivíduo sem sociedade, sociedade sem indivíduo, né? Quando a gente pensa o que faz pessoas como Fabiano se sentirem inferiores às outras, você tem uma frase que linguisticamente, para mim, é muito interessante, porque ao mesmo tempo que coloca Fabiano e pessoas que se sentem inferiores como ativa no processo do sentimento, ela estabelece que existe alguma coisa externa que leva. Então, ela nos joga de novo para uma reflexão de que o que a gente sente não está desatrelado de ferramentas de engrenagens sociais externas ao indivíduo. Acho que a UERJ mantém, né, essa característica nas suas provas, para a gente pensar a questão das mentiras programadas, se elas são válidas para conquistar e sustentar o poder. A gente precisava pensar não só na própria ferramenta mentira, mas pensar numa sociedade que acredita na mentira. Então, a gente podia, né, fazer essa reflexão. Na questão do crime, vejo de maneira igual, né? Então, eu tenho uma hipótese que não sei se estudarei ainda em vida. Mas já? Meu Deus! Agosto. O livro da Não, não é hipótese de tema, não. Eu tenho uma hipótese que, assim, as pessoas tendem a levar nas redações muito para o lado jurídico. É impressionante, assim, os alunos e tal. E a minha hipótese é como a justiça no Brasil consegue se fazer onipresente. Que sociedade legalista que a gente tem. E o poder do judiciário na sociedade brasileira. Eu acho que isso é muito forte. Inclusive, eu estou dizendo mesmo para pessoas que não são da área do direito, mesmo para pessoas que estão ali acompanhando a vida social por meio dos noticiários, mesmo para os nossos alunos que têm 17 anos. Gente, assim, a ditadura da toga é muito bizarra pensar nesse sentido. E aí, enfim, acho que é isso, né? O romance policial vai levar muito para essa discussão, né? Da lei, da justiça, que pode levar, mas também pode nos levar para uma reflexão filosófica, para pensar, e sociológica, porque acho que essas coisas não se separam, para pensar esse indivíduo dentro dessa estrutura possível de crime, assim, né? Só para encerrar essa minha fala, assim, quando eu vi esse tema, eu me lembrei muito daquele filme, daquele documentário O Juiz ou Justiça, eu sempre confundo, que é dos menores infratores. Eu sempre falo sobre isso em aula. Eu sempre esqueço, depois eu pesquiso ali. Mas tem uma cena em que, na qual a juíza, né, e é uma juíza que tem esse perfil, me marcou muito a primeira vez que eu vi, já vi há anos, eu sempre me lembro dessa cena. Mas você matou seu pai! Ela fica gritando assim, né, uma coisa horrorosa. E aí o menino fala assim, mas ele batia todo dia em mim, na minha mãe. E aí o menino começa a falar, ele tacava a nossa cabeça na parede, enfim. Uma coisa horrorosa. E aí quando a UERJ liberou o tema, a primeira coisa que me veio à cabeça foi esse filme, que é um documentário, né? E que me leva a refletir sobre como cometer um crime em cima de um outro crime é muito mais complexo do que a gente pensar num sistema legalista em que a gente está numa perspectiva moralizadora. Porque nessa circunstância, como é que você pensa esse menino como menor infrator? E, inclusive, como é que você pensa a redução da maioridade penal, sabe? Eu acho que enfim, eu acho que a UERJ sempre nos presenteia com grandes possibilidades de reflexão e ela continua sendo essa universidade que
que é um grande presente para o estado do Rio de Janeiro, né? Eu acho que é essa a questão, né? Enfim. É isso, E gente. aí, Acabei minha palestra. pegando esse gancho da Ju, porque um romance policial, histórias ligadas a crimes e séries, e o Brasil tem começado muito recentemente a transformar um fenômeno que nos Estados Unidos já é muito comum, que são séries de true crime, filmes, né? Audiovisual, falar sobre isso. Então, desde, sei lá, Bandidos na TV, na Netflix, ou João de Deus no Globoplay, sei lá, tem Elise Matsunaga. Uma série de programas, ou o Caso Evandro, né, o Projeto Humanos, enfim, que vão falar sobre true crimes e que no Brasil a gente vê sempre muito de uma perspectiva de programas sensacionalistas, né, que falam sobre crimes, então falam tanto sobre o nosso cotidiano. Algum tempo atrás, na década de 90, se não me engano, a TV brasileira tinha um programa chamado Você Decide, em que algumas questões eram sobre... alguns episódios, nem todos os episódios eram sobre crimes e vitimologias e tal, mas trazia essa questão da moralidade, né? Que diante de um crime, a sociedade, seja ele qual for, a sociedade sempre vai se mobilizar. Um crime mobiliza a sociedade porque a gente tem uma tendência a achar que o crime é anormal, né, que ele é um problema, que a sociedade tende a uma vida pacífica, justa e tudo mais, mas Durkheim vai defender, por exemplo, que crimes são fatos sociais. Então, crimes são inerentes à sociedade. Eles são externos, eles são coercitivos, eles são generalizantes, todo mundo está suscetível a crimes. E aí ele vai dizer, você pode discutir que em sociedades mais desenvolvidas, em sociedades menos desenvolvidas, você tem tipos de crimes diferentes. Mas... né, você não pode imaginar que exista qualquer sociedade que tenha zero crime, porque isso não seria possível. Mas a tendência do nosso discurso é sempre achar que o melhor dos mundos será um mundo em que não houver crime algum. Como se isso fosse possível. Seja porque a gente tem uma ideia que vai na linha da criminalização da pobreza, e aí vai imaginar que quando... você reduz a maioridade, quando você reduz a desigualdade, perdão, você não tem tanta necessidade, ou você não vai ter tantos crimes. E aí eu sempre lembro de ler uma série, uma trilogia, não uma trilogia, virou uma quadrilogia depois, mas uma trilogia policial sueca, chamada Os Homens que Não Amavam as Mulheres, em que o Stieg Larsson faz um estudo falando que a Suécia é o país que tem o maior índice de crimes contra mulheres na União Europeia. Então, numa sociedade em que a gente pensa, né, a Suécia, super organizada, a taxa de crimes contra mulheres é de 83%. E aí ele constrói uma narrativa sobre uma mulher que é abusada pela família, o sistema jurídico, todos os mecanismos, todos os lares de menores em que ela morou. Então, isso seria uma questão. Aí eu sempre fiquei pensando muito se a ideia do crime, e a Ju lembrar do vestibular de 2019, sobre a ideia de é válido cometer um crime para cobrir outro, para justificar outro, que tem a ver com essa moralidade, com esse olhar legalista da sociedade de busca por justiça, que vai sempre dizer não, a solução é outra, né? A solução é a aplicação da lei, a solução está no diálogo, a solução está na solução pacífica de controvérsias, quando na verdade isso não é a nossa realidade, né? A gente é factível. Quer dizer, espera-se, a gente espera não, porque a gente não espera nada nesse sentido. Espera-se que as pessoas, já que não possam comprar feijão, que elas comprem fuzil, porque é mais importante. Aí como não querer que essa seja uma sociedade que comete muitos crimes, né? Aquele momento assim, né? Minha parte. E aí, eu acho que dá pra gente... Fala. Não, eu acho que eu falava ainda há pouco com os alunos, né, sobre o tema do armamento. Vários trouxeram esse tema nessa semana, pela razão que eu já falei ainda há pouco, né? Que são todos do mesmo colégio. E eu tinha sugerido o Tiro de Columbine, né? Porque eu acho que uma das questões que Michael Moore traz ali é que não é só a facilidade de compra de armas, porque ele vai estabelecer o paralelo com o Canadá,
que também tem uma Aham. facilitação para comprar armas. É que Sim, mas a sociedade cultura é é essa? outra, né? Exato, é a cultura da violência, que é produzida o tempo Uhum. inteiro. E aí uma coisa que eu sempre falo, assim, eu acho que é tão bobo, assim, esse discurso de que o Brasil é muito violento hoje, isso é tão bobo. Na Aham. verdade, isso não é bobo. Isso é cínico por parte de alguns, desonesto por parte de alguns e muita ignorância de falta de conhecimento por parte de outros. A gente está falando de um país que se faz por meio de um projeto genocida de país. Uhum. Então, enquanto a Babi falava essa questão do crime, dessa sociedade que sempre vai ter crime, eu me lembrava da estátua do Borba Gato sendo queimada, isso sendo visto como um crime. Como crime. Ou a estátua do Pedro Álvares de Cabral, queimada recentemente, sendo visto como um crime. Mas a gente não vê como crime o garimpo avançando em terras indígenas. A gente não vê A violência policial, isso a não é violência crime. policial. A gente não vê como crime, por exemplo, os índices de violência obstétrica no hospital. A gente não tem nem lei federal para isso, porque a gente não vê como crime, né? É A gente mais não sobre vê... quem pode cometer, né? Exatamente. A gente não vai ver... tem uma redação ótima que a Carol Martins produziu para ser trabalhada em sala. Acho que Assim, agora a gente refletiu travou o um que pouco. é crime. Travou? Fui eu? Voltou? Babi travou aqui pra mim. E geralmente sou eu que Voltou. travo. Acho que foi você, não sei. Eu acho que foi todo Pra mundo. Acho que travamos todos aqui. Travou Mas geral. Mas acho que a foi gente você. volta. Ficamos eu e Rafa aqui. Rafa tá aí. Sim, Eu Tamo tô é a aqui. dela que E tá voltamos, travada. voltamos. É dela. Você que não tava, Babi, agora você tá. Eita. Foi, gente, vamos. Foi. A redação que a Carol produziu, né, uma vez sobre esse tema, para ela discutir em sala, e a gente deu uma aula em dupla falando sobre isso, que ela comenta assim, o que é crime? Porque é um exercício até que a gente faz com os alunos, né? Olhar a frase-tema, escrevemos sobre isso no artigo que saiu na revista Vestibular, eu olho a frase-tema e eu vou pensar o que eu considero como crime? O que a sociedade considera como crime? Porque o Witzel vai falar que vai atirar, não podia falar o nome dele, atirar na cabecinha e ninguém achou que isso era um crime, né? E é isso, né? Então, acho que é isso que a Babi fala, né? De que sociedade a gente está falando quando vai discutir criminalidade, quando vai discutir violência, quando vai discutir justiça, quando vai discutir legalidade, né? De que sociedade a gente está falando? Um dos livros que está aí também na lista, do Garcia Rosa, tem um investigador, né, que é o Spinoza, é um personagem que ele usou em vários livros diferentes. E ele tem como característica ser muito ortodoxo em relação à aplicação das leis, aquele tipo de profissional super caxias, né, que faz tudo certinho. E aí ele vai investigar um crime, só que quem cometeu esse crime foram pessoas ligadas à polícia. Então ele acaba virando também alvo desses criminosos que estão cometendo assassinatos em série de policiais, né? Esse debate aí sobre legalismo, legalidade, tem a ver dentro da narrativa desse livro. Pois é. E a gente pensar, como você lembrou, a questão da violência policial, pensar que nessa construção de Rio de Janeiro, que a gente tem, de altos índices de violência policial, você tem, para tentar burlar o crime praticado tantas vezes pelo Estado, você tem o auto de resistência, por exemplo, né? Enfim, e como isso é uma questão, né? Como é que existe uma organização do próprio Estado que possibilita esse tipo de crime, né? Enfim, acho que a gente só relembrando esse aspecto que a gente tem, né, na cidade, no Rio de Janeiro. Sim, e acho que isso casa muito com o romance do Flávio Carneiro, porque ele começa aí já comecei a dar uma olhada, né? Já fiquei interessada para saber, e aí o livro começa a abrir aspas dizendo: não posso dizer que tenha ficado feliz com a morte do Epifânio de Moraes Neto, mas triste também não fiquei, fecha aspas. Acho que essa ideia de que determinadas, porque a Rafa falou sobre a questão da vitimologia, né? De que a gente vai pensar que a vítima tem alguma razão para ter sido vítima.
É um pensamento muito comum na sociedade, a ideia de que se morreu era por algum motivo, né? Se morreu é porque tinha uma causa, é porque fez alguma coisa. Qualquer coisa nesse sentido, um pensamento bem tacanho e muito a brasileira mesmo, né? Punitivista, do mereceu, da vingança, né? Uma confusão entre vingança e justiça. Justiçamento. Porque tá longe de ser a mesma coisa. Uhum. E aí, no livro do Alberto Mussa, a personagem que é a vítima é uma mulher. Então, acho que também tem uma questão, porque aí a literatura Esse é um tem a tema ver... transversal ali. porque tem a questão da negritude, é uma sociedade lidando com a escravidão, uma cultura indígena, que vai aparecer ali, e aí pensar sobre quem são essas vítimas, né? Quem é a vítima principal, mas quem são as vítimas possíveis desse contexto, para a gente ter um livro, livro policial, enfim, bem sucedido, organizado, que vai falar Magna tá falando que vai lançar um livro esse mês com Lázaro Ramos no papel do Spinoza, O Silêncio da Chuva. Olha só. Que legal, cara. São vários livros, né, do Garcia Rosa com o mesmo personagem. Mas é interessante, esse livro do Mussa, né, como eu falei, ele faz parte de uma quintologia, né, tem uma série aí de livros que tenta contar a história do Rio de Janeiro a partir do século XVI até os dias de hoje, a partir dos crimes. E ele tem uma frase, né, que ele fala isso: uma cidade se define pela história dos seus crimes. Então, uma forma de você entender também a construção da cidade, não física, né, mas a construção dessa sociedade, no caso aqui do Rio de Janeiro, é pensar que tipo de crime que há aqui e o que se considera crime e o que não se considera crime na cidade. Então, essa pode ser uma discussão também interessante. Só para fazer uma interdisciplinaridade, né, a Babi e a Rafa estavam falando sobre a questão da vítima, né? Vocês usaram a palavra bonita aí, vitimologia. Tô treinando aqui para falar a palavra. Eu também, é bonito. Eu me lembrei de um texto do pastor e teólogo Ronilson Pacheco. E aí eu não vou lembrar o título, gente, mas foi o Ricardo que fez até live já com a gente de física, que havia indicado, a gente fez a leitura, discutiu um pouco e tal. E aí, por que eu me lembrei disso? Juliana, não pode usar argumento religioso. Vamos dizer, não, gente, você pode pensar nessa narrativa judaico-cristã que compõe a cultura brasileira também, compõe a cultura ocidental. O Ronilson, num determinado momento do texto, ele vai fazer uma análise do bom samaritano, que aí é uma parábola bíblica, né, em que tem uma pessoa caída, machucada, e aí, enfim, né, pessoas ali, judeus, religiosos, passam e não ajudam essa pessoa que está machucada. E o samaritano, que era visto como inferior naquela sociedade, ele para e ajuda aquela pessoa sem pensar se era alguém que ele não podia falar, porque samaritanos não podiam falar com judeus, enfim, ele vai lá e ajuda. O paralelo, o que Ronilson vai trazer dessa passagem, me lembrou isso que vocês estão falando, porque ele vai dizer assim, o samaritano, ele não tinha mais imagem a perder na sociedade, porque ele já não era considerado. Então, ajudar aquela pessoa não colocava a imagem dele em xeque, por quê? Qual era o pensamento ali naquele rolê? Sei lá o que essa pessoa fez para apanhar. E vai eu ajudar, posso ficar manchado porque ajudei essa pessoa que pode ter tido uma culpa para ter apanhado. Como o samaritano era um grupo dentro daquela sociedade já segregado e não tinha mais imagem a zelar, ele vai lá ajudar os samaritanos. Que, enfim, de uma perspectiva religiosa, isso é muitíssimo interessante. Eu, como cristã, acho extremamente interessante pensar que Cristo se envolve com essas pessoas. E Cristo tem muitas imagens a zelar, mas que se dane a imagem. Então, se você é cristão, que se dane a sua imagem. O que importa é você estar ali com as pessoas, independente de quem elas sejam e de onde elas vêm. Acho que esse rolê... Moral da história religiosa é essa. Mas, para argumentação... Ou deveria. Deveria ser. O ponto para argumentação que eu acho aí, numa redação, é pensar nessa cultura judaico-cristã que é muitíssimo preocupada com a imagem, que é muitíssimo preocupada com a reputação. Mesmo que eu cometa injustiças, a preocupação é a reputação que eu mantenha perante a sociedade. Então, pensando nessa questão da vítima e de não culpabilizar a vítima, que se dane, o bandido bom não é o bandido morto, quero nem saber. Por exemplo, é isso, né? Quando a gente fala do que se considera crime, o Brasil é um país que tem uma cultura muito forte de que a pessoa que cometeu
um crime, dependendo de que crime seja, ela pode ser morta. A gatinha a princesa lá da Cracolândia não pode ser morta, mas a Hello Kitty de São Gonçalo pode ser, inclusive, desfigurada pela polícia, né? Acho que são paralelos, né, importantes de a gente fazer, né, na sociedade. O tempo está acabando. Está acabando o tempo. Mas, Rafa, o que você quer assinalar mais pra gente sobre romances policiais? Nossa convidada de honra, especialíssima. Eu acho que a gente podia falar um pouquinho sobre os autores, né? A gente podia pensar um pouquinho sobre a formação e as influências, né? Mas a gente tem 1 minuto, tá? Então não tem muita coisa, mas enfim. Porque assim, 2 autores são formados em letras, né? E um deles é professor da UERJ, inclusive. Dá tempo. E um deles, além de escritor, ele também é formado em psicologia. Então, acho que pode ser um dos temas ali inseridos, a gente pensar essas questões psicanalíticas, envolvendo a mente do criminoso, talvez. Sim. E se não salvo, se a minha memória não está errada, o Mussa, além de tudo, acho que é babalorixá também. Então, sim, essa é uma referência forte, né? Ele procura fazer esse sincretismo entre a literatura ocidental, mais, né, vindo da Europa, com elementos afro-brasileiros, indígenas, islâmicos. Ele costuma fazer essa mistura. Acho que é por acaso mesmo que isso acontece. Escolham esse aí, galera. Votem. Então, só para reforçar, vamos lá. Voltar para os recados. Então, a votação está aberta na enquete. A enquete está aberta, na verdade, votação na revista.vestibular.erj.br/enquete. Estão lá os 3 livros para serem escolhidos, né? A Hipótese Humana, do Alberto Mussa, Um Romance Perigoso, do Flávio Carneiro, e Uma Janela em Copacabana, do Luiz Alfredo Garcia Rosa. Essa votação vai até dia 31 de agosto. A partir disso, então, a gente tem um livro decidido e todos nós... Já sai o resultado dia 31, né? Já vai sair o resultado. A cotação dos livros na Amazon já aumentou, porque acho que a galera tá correndo para ler, para se inteirar. O homem vai construir outro foguete, então, hein? Ele vai poder continuar fazendo seu turismo espacial, porque o governo brasileiro vai ajudar. É isso, vamos ajudar. É isso. Então, a partir desse resultado, a gente volta a se encontrar para falar sobre esses livros, enfim, e a gente aqui no Sobre Humanas, e obviamente a gente vai contar com a Rafa, porque se a gente tem uma professora de literatura tão linda e tão amiga, por que não conversar mais e trocar mais, como a gente já fez? Vamos já ansiosa para a gente se reunir em trio de novo. A gente faz ao vivo para não poder dizer não, né? E ela vai falar sobre sonetos de Camões com a gente, né? E a gente vai, enfim, ter uma turma, né, de preparação para a UERJ, Prep-UERJ, que vai começar já, né, Ju? Porque a gente não acha que dá para deixar essa preparação para a UERJ só para lá depois do Enem, que vai ficar muito em cima. Então, importante vem com a gente, vai ser legal. A partir do... pois não, senhora. Desculpa. Então, a gente começou as inscrições já. Começou as inscrições. A gente já completou as 2 vagas bolsas, tá? Então, Tati, inclusive, não te respondi, mas a bolsa tá garantida para você, tá? Fica tranquilo, por exemplo, porque olha eu tô comentando aqui. Ao vivo. Bolsa de 100%. O que não impede, tá, gente? A gente está negociando descontos também para alguns alunos que precisariam da bolsa. A gente não tem mais como dar bolsa 100%, mas a gente está negociando descontos. Então, a gente está com as inscrições abertas para a preparação UERJ. Vai começar em setembro e a gente vai até fevereiro, tá? Podem se inscrever, tá com preço que a gente pensou que pode ser mais acessível para vocês dessa vez. Então, já estamos com o preço promocional. Com o mesmo esquema, tá? Tati aí falando. Temas semanais, correção da Nath maravilhosa. A gente vai discutir redação, vai discutir o livro, e é isso. É isso, gente. Amei. Obrigada, Rafinha. Muitas saudades. Muita saudade, né? Só assim pra gente se ver na sexta-noite. Acho uma vergonha isso. Só assim. Vai marcar outro encontro online. Vamos. Não é? Agora, desligar. Depois que escolher o livro, a gente volta pra...
Depois, agora, daqui a pouco, a gente, sei lá, vai comer, beber alguma coisa, enquanto a gente Isso. conversa e coloca outros papos em dia. É Abre isso. um Pra gente não ficar bico, fazendo gente, vergonha porque aqui, né? Assim, em público. a gente tá no Maravilhoso, isolamento, muito maravilhoso. gente. Eu fui ver a Babi outro dia na porta da casa dela, demais. Eu vejo Ela Babi entra. pelos corredores. Falei, Eu invado não, a não sala vou de aula entrar. dela pra chamar ela de linda, mas é isso. Essa é a nossa vida. É isso. Pois é. Gente, Obrigada, obrigada, por vir sempre viu? aqui. Obrigada, Rafa. Obrigada, Rafa. Obrigada pela Saúde, disponibilidade. galera. Enfim, por tudo, pelas trocas. Foi incrível. Galera, Eu beijo. que agradeço, vocês Obrigada. são maravilhosas. Beijo, Próximo gente. Boa Beijo. noite. aí. Então, aguardem. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo. Obrigada pela Tchau, audiência de todo tchau. mundo. Beijo. Obrigada pelos comentários. Tchau, galera.